Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema pertinente e atual que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós temos um tema importante, que é a negação do chamado para o curandeirismo, onde iremos trazer alguns mitos e algumas verdades. Para debater em torno deste tema pertinente e atual, nós recebemos a ex-curandeira e pastora Mercedes. Para já irei saudar a minha convidada especial de hoje. Saudações, pastora Mercedes, seja bem-vinda ao programa Hora do Debate. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dom da vida e por estar aqui hoje na Strong Life. Agradecer a Strong Life, agradecer ao José Massango pelo convite e dizer a todos os telespectadores que se encontram em casa, eu saúdo a todos, cumprimento a todos que estão aí em casa, mais uma vez, pastora Mercedes, para levar a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu sei que todos os dias temos uma nova pessoa a ser convertida, a ser liberta em nome de Jesus Cristo. Então todos os dias há uma palavra, todos os dias há uma libertação e os céus, os anjos, nosso Senhor Jesus Cristo se alegra com isso. Muito obrigado. Obrigado, pastora Mercedes. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje, porque o tema de hoje é pertinente e atual. Pastora e ex-curandeira, olhando para o tema de hoje, o chamado para o curandeirismo, ou melhor, a negação do chamado para o curandeirismo, mitos e verdades, olhando para esse tema, há muitas questões que surgem. É comum nós ouvirmos que quando uma pessoa tem um chamado para o curandeirismo e esta pessoa nega esse chamado, acaba enlouquecendo, a vida desta pessoa não anda, essa pessoa acaba tendo muitas dificuldades na sua vida. Com uma pergunta prévia, pastora, o que é curandeirismo, tendo em conta que a pastora viveu o curandeirismo? Como é que entende o curandeirismo? Definir o curandeirismo. Sabe, Massango, quando eu falo disso, até dá a impressão, as pessoas vão dizer, mas a pastora sempre fala, né, desse assunto. Mas se formos a ver, houve um homem de Deus que esteve comigo e disse: pastora, Jesus Cristo, quando esteve na terra, o que mais Jesus foi pregando e anunciando, foi sobre o inferno, sobre as trevas, sobre os demônios, o que é que atuam, como atuam e como é que eles fazem as coisas. Então é muito importante nós levarmos a verdade para o povo, porque muitos preferem ficar no anonimato ou esconderem-se e não falarem a verdade. E eu vejo que a verdade dói, mas tem que ser dita. Definir curandeirismo, sabe, quando nós vemos este nome curandeirismo, nós entendemos que existe uma parte em que nós vemos que fala de cura, mas aí não vem cura. Curandeirismo vem de uma palavra que diz cura, mas aí está. Cura no qual sentido? Curandeirismo. E nós também vemos outra vertente em que nós sabemos que tudo bem, Deus fez os céus e a terra, Deus fez as ervas, as plantas, né? Mas Deus não, a única coisa que eu costumo dizer às pessoas que é invocação dos espíritos. Esta já é uma definição em que, quando eu digo que não deveriam misturar tanto as plantas com invocação, se não misturassem nada estes problemas que existem na sociedade, não estaria a acontecer. Mas a partir do momento quando começaram a envolver, a invocar espíritos, foram nascendo vários espíritos. E o curandeirismo, Massango, não vem de agora. O curandeirismo vem de muito, mas muito antes de eu nascer, dos meus bisavós e isso mais. Então, dizer que o curandeirismo, eu vejo o curandeirismo como uma coisa muito pesada. Uma coisa pesada, hoje eu digo sim, é muito pesado. Por quê? Porque muitos que estão aí fora estão a passar mal e só ouvem falar esta palavra curandeirismo, mas só o nome já é pesado. É muito pesado só o nome. Então dizer que é um nome que é uma atividade, eu digo que é uma atividade em que dói, custa
custa manter-se neste meio do curandeirismo. E nós vemos pessoas que sofrem por causa deste mesmo curandeirismo. Não sei qual é a outra palavra que as pessoas poderiam usar para isto. Nós sabemos que existem outras formas, talvez os que fazem adivinhas, né? Cartomantes, outros chamam de xés. Tem várias formas, mas esta palavra curandeirismo é muito forte. Mas é uma das palavras em que nós usamos aqui em África, que falam do curandeirismo. E dizer que é uma coisa que está a dar cabo de muita gente. Muita gente está a sofrer com isto, Massango. E eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que não gostam de ouvir. Tem pessoas que dizem, pastora, não chega. Pastor, a sério, tem pessoas que dizem, pastora, não chega de estar toda hora a falar do mesmo assunto, mas se for para falar todos os dias, Massango, tem que falar, porque tem pessoas que estão a ser libertas. Tem pessoas que estão a sair de lá. Eu até estava a fazer uma avaliação em torno de tudo isto que está a acontecer, tanto comigo como o curandeirismo. Eu disse, não. Por que eu não posso chegar para um curandeiro e dizer para ele, Deus vai te salvar, Deus está a chamar, por exemplo, né? Deus está a chamar para servir ao reino dele. E a pessoa dizer, não, sim, eu quero, eu tenho vontade. Se formos a ver, se eu conseguir sair de lá, é porque aquela pessoa também pode sair de lá e buscar o reino de Deus, porque o fim de todas as coisas é nós buscarmos a Deus. Não tem um reino do curandeirismo dizer que não, porque este é o reino de Deus, do curandeirismo não tem. O único reino que existe é o reino de Deus e é o reino dos infernos, que reina o Satanás. Então, a pessoa ou vai para o lado do bem, ou vai para o lado das trevas. Então, eu estava a dizer, será que um homem que está, uma mulher que está a exercer esse trabalho, e eu chamar-lhe de todo o meu coração, conversar com ela ou com ele, eu dizer, venha, porque Deus tem uma melhor coisa para si. Será que essa pessoa não vai dizer que não, vem, eu vou sim, vou fazer a vontade de Deus? As pessoas não aceitam, não são todos que aceitam. Pastor, olhando para o nosso tema, ultimamente há um crescimento do curandeirismo. O curandeirismo vai crescendo, cada dia que passa, curandeiros que são formados. É verdade. Há curandeiros que aparecem. E mesmo nesses curandeiros nós encontramos lá jovens. O que isso significa? O que estaria por detrás disso? Será que este aqui é o momento em que os antepassados estão a trabalhar mais para chamar pessoas para servirem? É assim, Massango. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, né, surgiriam, quando falamos de profetas, quando a Bíblia fala de profeta, não está só a dizer profetas, falsos profetas que enganariam a muitos, assim como nós vemos curandeiros a serem formados. Nós sabemos que estamos numa época muito, mas muito crítica, onde a Bíblia fala de aparições de igrejas, aparições de falsos profetas, em que muitos se odiarão, entre irmãos não haverá união, mas sim desunião. Mas isso significa que temos que nos preparar também para a vinda do nosso Salvador, que ninguém na terra, na face da terra, não sabe quando é que Jesus Cristo virá a esta terra. E dizer que esse surgimento de vários jovens a se formarem, e várias igrejas a abrirem, que eu também tento ver o que está a acontecer. Alguma coisa não está bem. Será que o reino vamos assim, o reino das trevas não está a levantar o seu reino? Porque nós sabemos, até aquele que é curandeiro sabe, há pessoas que sabem, entendem da Bíblia, da palavra, sabem muito bem que existe o bem e existe o mal. Deus está a levantar os seus, mas o diabo não para de levantar. Então, a minha forma de ver é que estão-se a formar muitos estão a ser invocados espíritos. Muitos espíritos estão a encarnar nos jovens para se formar. E em cada esquina tem uma palhota. Assim como também muitos vão dizer. Eu vou falar tanto do lado como do outro. Assim como também alguns vão dizer, em cada esquina existe o quê? Uma igreja. É o que muitos dizem. Mas aí está, meu amado irmão. Será que em cada esquina que existe uma palhota ou que existe uma igreja, não está mesmo a acontecer alguma coisa no reino de Deus, em que Deus está a se manifestar?
E as coisas estão a acontecer. Porque veja que todos os jovens que estão a ser formados, outros nem têm, nem têm aquele dom. Mas há uns que têm o dom e já estão lá, dom para servir a Deus, mas o diabo leva. E diz, não, você vai me servir. E agora o que está acontecendo é o seguinte. Tem alguém que disse assim, é melhor eu ir me formar e depois vou me converter. Veja o que está acontecendo agora. Estão a alegar que não, você pode muito bem ir se formar para ser o quê? Para ser um curandeiro, mas depois vais deixar. Assim como aquela pastora fez. Aquela pastora fez o quê? Formou, depois deixou. E quem é essa pastora? A referir à pastora Mercedes. Porque até então. São os curandeiros que dão esse exemplo. Alguns dão esse exemplo. Usam a pastora Mercedes. Sim, se for, já ouvi com depois, foi uma pessoa que falou. Depois vão servir a Exatamente, Deus. exatamente. Mas isso, até então, pelo que eu sei, existem muitas pessoas que largaram essas coisas. Mas até então, uma das pessoas que Deus levantou e tem deixado ficar certas coisas que eu até conheço até agora, que eu saiba, fui eu. E uma das pessoas que está a permanecer firme em Cristo Jesus, eu também estou a permanecer firme. Não porque não existem outras mulheres e homens, existem muitos homens que estavam no curandeirismo e hoje são grandes evangelistas, pregadores. Existem até mulheres. Eu vi uma vez no Facebook uma mulher que ela saiu do curandeirismo, hoje ela é uma pastora e está a pregar. Mas dizer que as pessoas estão a dar um mau exemplo. O que aconteceu comigo, Massango, não vai acontecer contigo. Mercedes é Mercedes, Massango é Massango. Cada um tem o seu chamado para determinada coisa. Então, quando a pessoa diz, não, vem para aqui, vai fazer o curso, depois vais deixar como aquela pastora, aquela que fala muito, anda aí a falar coisas, ela também conseguiu. Então, isso é errado. Por quê? Porque quando ele for entrar ali, ele não se não for uma pessoa forte, Massango, o que aconteceu comigo foi mesmo um chamado tremendo, que até hoje, Deus, eu acredito mesmo, Deus fez uma coisa tão grande em mim, que se a pessoa entra lá e começa a formar, quer voltar para casa para depois dizer que eu vou deixar, ele vai passar por um processo muito, mas muito difícil. Quem não lhe garante que vão lhe amarrar? Porque agora pode haver um outro segredo que nem muitos que são de coisa sabem. Podem muito bem estar a formar as pessoas e trancar. Sabes o que é isso? O que seria formar pessoa? Forma-se e fecham. Amarrar mesmo. Tem várias formas de amarrar. Amarrar, quando eu digo amarrar, estou a falar de pessoas que vão ser formadas e o mestre lá viu que existiu alguém que saiu do nosso meio e que esta pessoa divulgou isto mais isto. Então, para não tornarem a voltar a fazer as mesmas coisas, não tornar a acontecer, né, o mesmo sucedido. Aqui temos que formar, mas temos que deixar bem, né? Bem feitas as coisas. Temos que, em dialeto diz que tem que ir boa. É isso, né? Temos que amarrar, temos que ir muito simba. Para quê? Para não conseguir sair nem para frente, nem para trás. Vamos dizer, pastor, isso acontece? Acontece sim. Tem pessoas que estão a ser formadas que os próprios mestres amarram, bloqueiam o Massango. E também é comum ouvirmos que quem tem um dom mesmo de curandeirismo forte, dificilmente sai do curandeirismo, dificilmente deixa aquela vida do curandeirismo. E também é comum ouvirmos que os mestres podem até roubar aquele dom, para usar aquele dom. O que pensa em torno Muita disso? Muita maldade. Veja que o mundo está cheio de maldades. Muitos se corrompem pela ganância, pelo poder. Quando eu digo poder, digo, eu vou ver uma graça no Massango, eu vou ver que o Massango tem uma graça de fazer as coisas fluírem, acontecer. Então, eu só posso bloquear o Massango e roubar aquela estrela, aquela bênção, né, que Deus deu. Então, isso acontece, é maldade. Existem sim pessoas. Mas estrela de alguém se rouba a sorte. Sabe, é assim, dom, sorte, dom da sorte, pessoa. que existe a maldade de tirar a sorte de uma pessoa, existe. Por quê? Quantas pessoas nós encontramos na rua que não estão bem da cabeça?
Bem da cabeça, digo, pessoas que estão com problemas aí na rua, andarem para cima para baixo. Pessoas que um dia até Massango vai dizer que eu estudei com aquele meu irmão. Aquele irmão foi comigo à universidade, mas olha o que está a acontecer com ele. Ele já não está bom. E ele era o melhor aluno que, né, que respondia a tudo. Aquele homem tinha uma tal sabedoria que há casos em que é tirado, sim. Há pessoas que roubam aquilo, mas para roubar tem que criar um enfeito. Que esse enfeito que criam é colocando aquela pessoa perturbada, maluca. Então, veja só como o diabo faz as coisas. O diabo rouba e te deixa cair. Ele não rouba a tua sorte e te coloca no topo. A ideia das trevas do diabo é roubar para te machucar, para te destruir. Começar a comer papel. Começar já a apanhar lixo, começar já a apanhar beatas de cigarro, começa já a apanhar restos de bebidas na rua. Você acha isso que é bom? Será que é uma Mas coisa certa? Como é que rouba? Essa pessoa. O diabo desce pessoalmente? Não é assim, não é bem assim. Normalmente é feito através de feitiçaria. São pessoas que entendem desse assunto, pessoas que tiram a sorte. Eu admiro como é que uma pessoa vai para um curandeiro ou vai para um sítio para dizer eu quero a sorte do Massango, mas existe Massango. A sorte se tira? Sim. Mas quem tem esse poder de tirar a sorte? Vou te dizer, todos aqueles que trabalham com essas coisas que têm a ver com tradição, coisas espirituais na parte de tradição, existem vários tipos, tanto curandeiros, masiones, várias, né, pessoas. Quando eu digo isso, por quê? Porque eu já passei por essa situação, em que foram trocadas as sortes, em que, eu não vou aqui pôr o nome da pessoa, mas foi um banho em que eu tinha que tomar com uma pessoa. E naquele exato momento que eu tomava aquele banho com aquela pessoa, houve uma troca. Estás a perceber? Em que aquela troca, Massango, só sei dizer que nem demorou. Depois veja que coisas de pactos ou coisas de feitiçaria, pega daqui para aqui, coisas que não têm a ver com feitiçaria. Passamos mal para alcançar essas coisas. Mas coisas maldosas, aquilo foi uma coisa de eu, dia seguinte, começar a passar mal, começar a enlouquecer, começar a andar por aí de qualquer maneira. Mas a outra pessoa estava como? A outra pessoa do nada encontrou trabalho, estava bem, estava feliz. Foi quando eu despertei, eu disse não. Até quem me fez despertar foi um dos meus familiares. Disse não, alguma coisa aconteceu. Houve uma troca. Foi essa fase da pastora Sim, foi há 8 anos ou 9 anos. Mas isso foi no momento em que era... Não. Ainda não. Creio, não, ainda não era, não. Há muitos anos eu ainda vivia aqui na cidade. E veja que foi um banho que foi me dado, em que eu tinha que... Faz de conta, é assim, nós temos que tomar banho. O banho de tratamento. E as pessoas dizem que tem que ser os dois. Por que tem que ser os dois? Mas quem deu o banho? Não, o balde está ali. Sim. Então, vão pôr os medicamentos, as plantas, as coisas todas. Então vão dizer, vão tomar banho. Mas tem que ser vocês os dois. Desconfia. Ali está a haver uma troca. Aquele azar que tu carregas tem que passar para mim. E eu que carrego a bênção, carrego a sorte, né? Passa para ti. E acontece sim. Só que tem uma coisa. Quando nós perseveramos e somos pessoas que depois conseguimos... Porque a nossa cabeça ou o nosso cérebro consegue raciocinar e perceber que alguma coisa não está bem. Aí já é um bom começo. Por quê? Porque tudo volta ao normal. Se tu me roubas a minha sorte, Massango, e eu consigo fazer de tudo para recuperar, recuperas sim. Voltas a ser aquela Mercedes, voltas a ser aquela Joana, Francesa, quem for. Mas a pessoa tem que ser rápida. Porque quando a pessoa não é rápida a tomar decisões, quando ela sente que eu fui tomar banho com uma amiga, ou fui para um curandeiro, ou fui para não sei que tomei banho com fulano de xixi, e eu estou a sentir que a minha, né, está bem, e eu que era... A minha amiga, neste caso. Acontece, em que eu já não estou a sobressair. A pessoa tem que prestar atenção. Porque se ela não prestar atenção, vai começar a enlouquecer. Vai começar por aí pela cidade de Maputo, pela cidade de não sei aonde, a andar por aí, Massango. Isso acontece em vários sítios. Isso é inveja. Isso é inveja. Mas tu nunca vais saber se eu tenho inveja de ti, ou eu não vou saber se o irmão tem inveja de mim. Então, isso é muito perigoso. Que se rouba a sorte, rouba-se sim. Assim como se rouba aqueles que vão ser formados lá. São roubados.
Sabes por quê? Porque nem tudo eles são ditos lá. Por isso que eu disse que agora o que pode estar a acontecer é que pode estar a fechar em como, ok, vem fazer, mas depois vais largar. Não, enquanto estiver amarrado de uma forma tão tremenda que só a mão de Deus ali para se manifestar e destruir aquele altar mesmo. Porque ele sozinho não vai conseguir. Se pensa que vai tentar sair sozinho, não vai conseguir, Massango. Não vai conseguir. É necessário mesmo a intervenção de Deus ali. Tem que ser Deus a operar. Obrigado, pastora Mercedes, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é a negação do chamado para o curandeirismo, mitos e verdades. Temos a pastora Mercedes, ela que foi curandeira, e já temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do pastor Admir Stoy. Homem de Deus, nosso muito obrigado por acompanhar o nosso programa de hoje. O homem de Deus, neste exato momento, se encontra em Gana pregando o Evangelho. Nosso muito obrigado. Brito Blas diz o seguinte: paz e graça, mestre Massango, já estou ligado a partir da Musal, obrigado. Podem colocar as vossas dúvidas, vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Volto agora com a pastora Mercedes. Pastora, quando uma pessoa entra na vida do curandeirismo, em algum momento essa pessoa passa por várias dificuldades. Esta pessoa é normal perder emprego, é normal a vida dessa pessoa não caminhar, é normal, se for mulher, não conseguir conceber, não conseguir ter um parceiro. E com a pastora, no momento de chamamento, o que aconteceu? Amém. Tudo isso acontece que o irmão Massango aqui mencionou. A pessoa não consegue engravidar, não consegue trabalhar, não consegue casar. E comigo também não foi diferente, comigo também foi assim. Uma das coisas que eu não consegui, eu tive vários problemas naquele tempo, eu lembro muito bem. Tive vários problemas, eu era uma pessoa problemática. Não é o que hoje eu estou aqui a mostrar e a falar. Eu era uma pessoa muito problemática, não tinha um controle. Eu não sabia controlar-me eu mesma. Eram problemas de discussões familiares, marido espiritual. Eu era uma pessoa que tinha problema de vícios. Eu era uma pessoa que não tinha sorte. Estou a falar sorte com pessoas. Era normal eu chegar num sítio e todo mundo começar a falar mal de mim, começar a desprezar-me. E foi uma coisa muito, mas muito difícil, que aquilo deu cabo de mim durante anos. Perdi tanta coisa, Massango, tanta coisa, que eu nem sabia que era as tais coisas de espíritos para ser curandeira. Mas veja que por amor, por Deus nos amar tanto, e quando eu comecei a manifestar, eu me lembro que primeiro comecei a manifestar normal, né? A sair espíritos. Mas o espírito que saía, quem era? Era o xará? Xará, eu não tinha xará. Não tinha xará? Eu não tinha xará. Xará eram coisas já não vou aqui dizer os nomes, né? Da minha família, de outras pessoas que são meus parentes, sim. Mas eu não tinha xará, mas eles apanharam como é que eu posso explicar? Um elo fraco. Eu era o elo fraco da família. Acredito, somos muitos na minha família, mas o elo mais fraco que foi alcançado naquele tempo fui eu. Por quê? Porque eu era uma pessoa problemática. Eu era a pessoa que criava mais confusões, mais problemas. Tinha com cada comportamento que hoje eu digo, meu Deus, sou Deus para me libertar. E aquilo veio logo, caiu em mim. Quando caiu em mim, eu nem imaginava que existia este lado de estar em Deus. Eu só queria me ver livre. Assim como encontramos pessoas que têm estes problemas, não conseguem conceber, não conseguem casar, não conseguem fazer nada. E elas estão completamente dominadas em dizer, meu Deus, elas estão assim, tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é melhor eu me entregar para essas coisas e ir lá me formar? Algumas pessoas estão assim. Mas, pastor, como é que... Vamos começar com as mulheres. Como é que uma mulher pode saber que tem este chamado para o curandeirismo? Quais são as características de uma mulher com esta
com este chamado? Uma mulher agressiva, uma mulher, houve uma vez que alguém disse, uma mulher muito agressiva, uma mulher muito, que luta até com o namorado, uma mulher que até vê-se pelos olhos. Os olhos já dizem tudo. Existe uma abertura nos olhos, quando nós olhamos para alguém, a pessoa está com os olhos constantemente assim abertos, mas tá vendo, com uma forma de olhar em que te assusta. Eu me lembro que há muito tempo foi uma das formas em que me ensinavam, né? Em que depende do olhar também da pessoa. Mas uma pessoa problemática, uma pessoa que não para de beber toda hora, constantemente está a beber. Se não está a beber, está nas drogas, não consegue largar. Se não está nas drogas, está na prostituição. Se não está na prostituição, está no roubo. Se não está no roubo, é uma pessoa que constantemente está a adoecer. Uma coisa é ter doenças, porque nós sabemos que existe. Outra coisa é a pessoa estar com doenças estranhas. Que a pessoa diz, mas o que é isto? Mas veja o diabo, como é que ele coloca as coisas. Ele coloca enfermidades, ele coloca problemas, coloca vícios, coloca maluqueira. É uma mulher que troca de homens. Isso também... Mas trocar de homens não seria beleza? Não seria... Ou falta de sorte? Não seria mesmo beleza? É mulher mas apreciada. sabe, até mulher bonita, se é para ser curandeira mesmo, o diabo não tolera. Ele, quando quer que alguém sirva ele de verdade, ele não escolhe. Quantas mulheres já andam por aí? Eu vejo aí nos Facebook pessoas que estão a ser formadas todos os dias. Estão a formar. Ele já não escolhe. Quantas meninas que trabalham nos bancos, nos hospitais. Às vezes eu chego no hospital, estou a ser atendida como uma médica tradicional que você nem sabe. Tem muitas mulheres que estão a ser formadas. E por quê? Porque elas tiveram algum problema. Para poder entrar ali, tiveram algum problema. E a maioria delas, outras não conseguem conceber. Outras é doença mesmo. Se não é doença, é um problema espiritual da pessoa, onde há mulheres que só de chegar no sítio começam a sair espíritos, manifestação de espíritos. Outras, houve uma moça em que essa moça aí, acho que parece que o pai é que tinha dado a ela um espírito. Porque há pessoas que também querem ficar ricos. Então, se eles querem ficar ricos, vão oferecer um espírito àquela filha para aquele curandeiro. Isso aí também tem que ter muito cuidado. Porque pessoas que querem enriquecer, vão cobrar um filho ou uma filha. E aquela filha ali vai ser dada àquele curandeiro. Aquele curandeiro vai mandar o espírito dele para poder encarnar ali. Às vezes nem são coisas como dizem, de família, seja lá o que for. Então são muitas mulheres que têm problemas. O chamado para o curandeirismo não é algo que a pessoa nasce, não é algo assim natural, hereditário. Massango, dizer que nasce com ela é assim, nós já nascemos com um dom. Nós já nascemos com um dom divino que vem de Deus. Todos na face da terra que estão aqui na terra, Deus colocou ali uma graça. Deus colocou ali, Deus colocou algo para com que aquela pessoa pudesse fazer parte desta terra. Não vamos dizer que a pessoa nasceu determinada para aquilo assim, né? Não, Deus não fez aquela pessoa para vir a este mundo e servir as trevas, não. Deus, quando fez os céus e a terra, quando fez Adão e Eva, nós sabemos disso. Deus disse, multiplicais. Mas o multiplicar de Deus não estava a pensar nisto, mas nós sabíamos que aqui na terra já existia o Lúcifer, já existia o diabo, que ele também queria dominar, queria fazer as suas aqui. Então, as pessoas que têm esse espírito, normalmente não é porque ela teve que nascer. Há casos em que Deus já preparou a todos para este mundo. Mas há casos em que nós sabemos que são dados espíritos. Mesmo até a pessoa pode estar grávida. Aquele espírito ali, se a pessoa não for uma pessoa que protege a sua gravidez, há espíritos que entram. Não foi Deus que mandou aquele espírito entrar ali. Deus já enviou aquela pessoa perfeitamente. Mas o espírito, quando a pessoa não está preparada ou a pessoa não está protegida, o espírito encarna. Assim como pode encarnar em ti, ele encarna em qualquer pessoa, até crianças, até bebês, ele encarna. É possível uma criança ser um curandeiro? Crianças, o que está cheio aí. Crianças. 8 anos, 4 anos, 7 anos, tem crianças. Tem pessoas que até já foram formadas ainda assim, olha, pequeninos.
Sim, tem crianças a serem formadas, que até são mestres. Eu me lembro, houve um ano, foi há 5 anos, havia um miúdo daquela zona, acho que é Chumeno, ou que é lá para lá. Aquele miúdo eu ouvi dizer que com 7 anos, ele já era, os pais já que tomavam conta das suas coisas, porque ele já era curandeiro. Isso acontece. Há crianças que estão a ser formadas, há crianças que estão a praticar essas coisas. E veja que estão aqui, muita gente está aqui a criticar sobre as pessoas mais velhas, mas deveriam se preocupar. Por que não se preocupam com aquelas crianças? Qual é o futuro dessas crianças? Se essa criança já começa a praticar esses rituais, essas coisas, o que vai ser dela, Massango? O que vai ser dessa criança? Se só uma pessoa grande não aguenta com aquelas coisas porque são muito pesadas, né? Aqueles espíritos são muito pesados, cansam o corpo da pessoa, envelhecem-te cedo. Essas coisas envelhecem cedo. Imagina uma criança. Pastor, temos aqui uma questão do José. Diz o seguinte, ligado a partir da cidade da Beira, o programa está muito interessante. Tenho uma pergunta. Um pastor pode conviver com uma esposa curandeira? Há possibilidades de termos uma conversão, pastor? Se é possível um pastor viver, se é possível um pastor viver com uma curandeira, amados, eu vou ser sincera. A palavra de Deus já diz, não tem como nós adorarmos a dois senhores. A um vamos odiar, ao outro vamos amar. Então não tem como. Não tem como. É um choque completamente. Eu nem sei. É que nem esse casal não vão viver, Massango. Não tem como um pastor viver com uma curandeira. Não tem. Isso está fora do quê? De questão. Se existe alguém que está a viver com uma curandeira, sinceramente, o que este homem de Deus prega? Ou qual é o papel dele ali? É aceitar ou é a libertação? Se for um homem, não pode aceitar isto. Por quê? Porque nós estamos a orar, estamos a ensinar para que o povo de Deus possa ser liberto das maldições. Então não tem como. Isso é uma pergunta muito interessante, porque veja só, como é que é possível um pastor viver com uma curandeira? Será que é um pastor? Agora, se for um pastor verdadeiro, o que eu posso aconselhar é ajuda ela a encontrar a libertação. Ajuda esta mulher a encontrar a libertação. Por quê? Porque eles vão ter guerra constantemente. Pastor, temos aqui uma outra mensagem da Lice Ventura. O chamado de curandeirismo é o mesmo de profetas? Se o chamado de curandeirismo é o mesmo dos profetas? Não. Não é. Mas por que, por exemplo, um curandeiro, depois de se converter, continua a ver coisas? Continua a ver coisas. A ver a coisas. Ter visões. A ter visões. Mas sabe aquilo desde o início que eu disse? Todos nós que nascemos, Deus é quem nos coloca neste mundo. E Deus dá os seus dons para cada um. Não se esqueça que aqui na terra existe o diabo, que ele foi tirado para este lugar, quando ele saiu dos céus, né? Veio para a terra. Agora eu te pergunto, Deus é que nos dá os dons. E quem é que tenta dominar os dons em que Deus colocou sobre os filhos? Quem é que tenta dominar os dons? É o diabo. Ele sabe que o maçango tem poder de curar. Ele vai roubar aquele dom. Ele vai te convencer que tu tens que me servir. É que não é fácil nós pregarmos ou dizermos. Todos os dias está-se a pregar nas igrejas e as pessoas não entendem. Existe o bem, existe o mal. Meu Deus, peço que me entendam. Existe o bem e existe o mal. O diabo vai querer roubar aquela estrela, aquele chamado que Deus te deu para servir a ele. Isso aí, as pessoas, é uma coisa que ninguém está a entender. Deus é quem dá os dons. Deus é quem dá os dons. O diabo só se aproveita. Quem é todo poderoso é Deus. O diabo tem poder. Ele tem poder de manipular. Ele tem poder de convencer. Então, ele consegue convencer as pessoas. Os dons dos profetas e os dons dos curandeiros não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... Deus dá os seus dons aos profetas
para servirem, sim, para profetizarem. Mas essa parte do curandeirismo não tem nada a ver com Deus. Não entra ali. Obrigado, pastora Mercedes. Temos aqui uma mensagem do Nélio Matavel. Diz o seguinte: se um filho viver com pais curandeiros, o que pode acontecer? Os pais serem curandeiros, o que pode acontecer com o filho, com a criança neste caso? Talvez ele não sendo curandeiro. Sim. Não é isso? Ok. Sendo filho de alguém, tipo, pessoas que têm, né, que são curandeiros, isso temos muito na cidade, em vários sítios, onde os filhos passam mal por causa esta parte, em que os pais são, mas eles não querem assumir aquilo. É verdade, uma coisa é eu ser, outra coisa é meu filho. Aquilo que o pai é, não tem nada a ver com o filho. Digo isso por quê? Porque o filho pode fazer o quê? As suas escolhas, enquanto é cedo. Mas se é uma pessoa que está ali a viver, está a permanecer firme ali, está debaixo daquela raiz, está debaixo daquela, está naquela, o que se faz ali naquelas palhotas, ele acaba também passando mal. Mas se é um filho que não quer se meter nas coisas do pai maçango, ele tem muito, mas muito a sair. O que ele tem que fazer é sair, enquanto é cedo, procurar o seu canto, que é procurar um sítio para ficar, e procurar a Deus. E ele pode muito bem conversar com o pai. Eu posso muito bem conversar com um curandeiro, com uma curandeira. Por quê? Porque o meu objetivo aqui na Terra, ou aquilo que Deus me manda fazer, é amar o próximo. Então, se Deus me manda amar o próximo, independentemente do trabalho que ele faz, eu tenho que ir ter com ele para buscar a ele para o reino de Deus. Eu não posso desprezar. Uma das coisas que... Outro dia eu vi um programa aqui. Uma das coisas que as pessoas podem até me criticar muito. A pastora isto mais aquilo, não gosta dos curandeiros. Ei, eu não tenho problemas com ninguém. O único problema que eu tenho é com aquilo que eles fazem. Mas se formos já sentar na Mas a pastora fazia. Sim, é aí onde eu quero chegar. Eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra o trabalho. Maçango, tu estás a fazer este trabalho. Eu posso ser contra o teu trabalho, mas não estou contra ti. Uma coisa é o ofício, é o teu trabalho, não é a pessoa. Nós não podemos desprezar a pessoa. Eu convivo com pessoas que fazem essas coisas, Maçango. Como é que eu não posso conviver para Deus chegar até a mim? Não foi alguém que veio e falou comigo sobre a palavra de Deus? Não foi? Se alguém veio ter comigo, um homem de Deus, foi uma mulher de Deus, a nossa bispa que veio ter comigo. Se esta mulher de Deus veio ter comigo, e ela não me desprezou, mas sim me falou da palavra e me ajudou com a libertação, nem é o mesmo que eu tenho que fazer. Agora, se um filho vive na casa do pai e sabe que o pai está a exercer aquelas coisas e ele não quer, o que ele tem que fazer é sair, procurar o seu caminho, mas não odiar, não fazer aquilo que nós vemos por aí, pais já serem assassinados, muita coisa, né? Chamam os pais de feiticeiros. Eu isso não gosto. Vou te dizer uma coisa, eu atendo pessoas. Eu já ouvi pessoas dizer, porque meu pai fez isto, porque hoje eu estou azarada, porque meu pai andou nos curandeiros. Ei, sabe que a primeira coisa que eu digo? Não despreza teu pai. E nunca mais diga que teu pai é culpado. Ou nunca mais chame teu pai de feiticeiro. Porque aquilo que está no teu pai não é dele. É um demônio, é um espírito que está nele, que está a manipular a ele. Se teu pai sai de lá, teu pai é um amor de pessoa. Tua mãe é um amor de pessoa. Então, eu sempre aconselho dessa forma. Por quê? Porque Deus não me ensina assim. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não pode odiar, mas sim tem que amar. Então, nós estamos aqui para quê? Se eu, Mercedes, fui dada esta oportunidade, senão os homens de Deus iam fugir de mim. Não é isso? Se eu era curandeira, as pessoas iam fugir de mim. Eu não teria essa ajuda. Mas Deus nos colocou aqui na terra para quê? Não é para ajudarmos até os que estão embaixo, os que estão abaixo mesmo. Então, eu estou aqui. Única diferença que existe aqui é eu falar da verdade, do trabalho. Não falo da pessoa. Não falo da pessoa. Então, dizer que eu aqui, quando falo do curandeirismo, falo porque aquilo destrói.
Aquilo não é uma coisa que vem de Deus. Por exemplo, quando a pastora era curandeira, o que aconteceu de ruim? Qual foi a destruição que teve na vida? Tudo. Eu fui destruída da ponta até a ponta. Destruir tudo. Começando de eu própria como pessoa, ser humano, as minhas coisas que eu já tinha antes, perdi muita coisa, Massango. Hoje eu posso dizer que tudo que eu tenho, até começando do sapato até meu próprio cabelo, eu estou a começar. Um prato, tudo. Eu perdi muita coisa. Mas perdeu por quê? Perdi por causa disso, porque eu tinha que fazer este. Eu não sabia. Há muita gente que está aqui. Uma coisa é tu saberes. Outra coisa é tua família te esconder, não te dizer que existem essas coisas na família. Eu, como não andava, não procurava, não queria saber dessas coisas. Eu só fui ouvir dizer quando as coisas já estavam no último nível em que eles disseram que não queremos saber, ela tem que servir. Há casos em que as pessoas já sabem, mas eles ainda não querem que elas comecem a servir. Há casos em que as pessoas já sabem que existe isso em casa, né? Mas eles ainda não começaram a manifestar tanto assim como manifestaram em mim. Em mim foi uma coisa estrondosa, foi uma coisa boom, de todo mundo ficar a dizer, mas esta aqui afinal a maluqueira dela, os problemas dela eram por causa deste assunto aqui. Só deram a entender-me depois, mas eu perdi muita coisa. Hoje, eu perdi muita coisa, Massango. A única coisa que me deixaram ficar, só me deixaram ficar com uma casa. Até agradeço a Deus. Mas levaram-me tudo. Tudo que eu tinha. Casa, terreno, carros, tudo. Quem levou? O diabo, os antepassados? Quem levou? Quem destrói? É Deus? Não é Deus, Massango. Quem destrói as coisas é o próprio diabo. O diabo é que destrói. Quem destrói é o diabo. Veja que eu até admiro aquela passagem bíblica de Jó, em que Jó, né, era tão poderoso que Deus abençoa ele muito, mas muito. E o diabo, por ver a fé, o temor que Jó tinha por Deus, Deus só disse, tu podes até tentar destruir tudo. Não foi Deus que destruiu. Disse, tu até podes destruir, mas tem uma coisa que você não vai conseguir tirar. É o temor, é o amor que Jó tem por mim. E o diabo foi lá e destruiu toda a família, destruiu toda a riqueza de Jó. Então, para te dizer que quem destruiu-me naquele tempo foram eles. Foram as trevas que me destruíram. E eles achavam que eu também era tão inocente e nem sabia das coisas. Eles destruíram, sim, assim como tem pessoas em casa que estão destruídas. Pega isto, não dá certo, pega aquilo, não dá certo. Mas também existem pessoas que têm medo. O medo também é uma das coisas muito perigosas. O medo faz com que nós entremos na cova dos leões. O medo faz com que nós perdemos tudo na vida. Nós não podemos ter medo, Massango. Nós temos que ser pessoas muito fortes. Eu hoje já não tenho medo, sabes por quê? Porque hoje eu digo, eu confio em Deus, que eu digo, Deus me libertou, Deus me tirou. E eu tenho, sim, essa coragem de dizer, porque eu sei que aonde eu estou, não estou sozinha. A Deus, a manifestação do poder de Deus, ao poder do Espírito Santo, a anjos à volta. Ainda que hoje mesmo Deus diga, é hoje que eu vou te levar. Eu fico feliz em partir. Sabes por quê? Porque eu fico feliz porque eu sei que Deus me perdoou, Deus me limpou. E para onde eu vou é um sítio seguro. Do que tu estares aqui na terra, experimenta fazer essa pergunta a eles próprios. Vocês sabem para onde vão? Ninguém sabe. Vão dizer que... vão para onde? Vão para onde? Não sabem, a não ser que vão esperar sim o próprio julgamento. Mas aí está. Será que não vão para o inferno? Há quem diz que mas o inferno existe, existe sim. O inferno começa aqui na terra. Muitos estão a sofrer aqui na terra para terminarem mal já noutro sítio. Mas tudo começa aqui. Pastor, depois da negação ou depois de sair do curandeirismo, não recebe alguns toques do curandeirismo de chamar, volte. De chamar volta. Volte. Está aqui uma oportunidade, vai ter mais poder. Isso não acontece agora com o pastor. Sabe, Massango, eu vou lhe dizer uma coisa. Não é fácil eu definir ou explicar trecho por trecho quem é Deus.
Porque não é fácil aquilo que eu vejo e aquilo que eu vivo. Para dizer que, será que eles não me chamam? Não me atraem? Ou não vêm ter comigo dizer, não, nós vamos te fazer isto. Sabe? Meu Deus. Eu acho que eu apanhei o pior veneno que existe na face da terra, que foi esse. Eu não sinto essas coisas. Não sente mesmo. Eu não sinto, sabe por quê? Porque quando Deus me libertou, Deus selou-me. Parecia que eu também até acho que até ficava a dizer, será que não hão de vir, né? Primeiro ano, será que não hão de me procurar, não vão me perseguir? Ficava assim, mas uma coisa dizia, não te preocupes. Fui passando primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que eu estou liberta. Estou firme. Nunca ouvi ninguém, é na nossa igreja, é fora da igreja. Nunca ouvi alguém vir ter comigo dizer, pastora, te vimos a bongar, a tirar espíritos, te vimos a manifestar até dentro da igreja. Nunca manifestei, foi uma libertação, Masango, num único dia. Aninanchumo, eu não tenho nada. Mas pastor, mesmo passando daqueles locais onde se toca bater. Mesmo passar de lá, mesmo passar de lá. Não sinto um arrepio. Arrepio no corpo, não Sim, sinto algo a nada. te chamar, vem. Não sente isso. Masango, uma coisa é o diabo, você ver, porque a palavra de Deus diz que o diabo está de redor, rugindo, né? Ele está. Ele não vê a hora de me pegar pelo pescoço, começar a bater, dizer, tu foste a pessoa que tentaste me destruir. O diabo está, ele está aqui. Ele está lá embaixo, está em qualquer sítio à espera de mim. Está à espera de uma queda minha. Só que aí está, eu fujo do pecado. Uma forma deles voltarem para mim é o pecado, Masango. E eu evito o pecado. Eu evito estar com amigas. Eu evito andar em convívios estranhos. Eu evito sair do álcool, sair dos vícios. Eu evito tudo que é pecado. Nós somos pecadores, sim, mas há coisas que a gente tem que afastar. Então, dizer que há manifestação no meu corpo, eu não tenho nada. Quando eu começo a ver coisas, Deus me prepara a mim. Porque eu cruzo, eu não vou falar da pessoa, porque da outra vez acabei falando. Eu tenho alguém muito próxima que tem essas coisas. E que eu não tenho como ficar distante desta pessoa. Porque é uma pessoa muito ligada. Tem um chamado para o curanderismo. Tem alguém na minha família. É um familiar. E eu não tenho como desprezar. Eu não tenho como me afastar. É aquilo que eu disse, eu não posso fazer isso. Deus não me ensina isso. E quando eu estou e eu vejo aquelas coisas, não bate nada. Sabe por quê, Masango? Eu não posso dormir. Só dormir. Eu tenho que ser uma mulher de oração. Eu tenho que confiar em Deus. Se eu parar de orar, parar de jejuar, seja o que for, se eu parar mesmo de ter uma comunhão com Deus, tudo cai. Pode voltar. Cai por quê? Porque eu estou a deixar um espaço para eles entrarem. Se eles querem entrar a todo custo, tu achas que eles não querem entrar? Tu achas que eles não querem entrar? Tu achas que ninguém ainda não pegou uma foto minha ou minhas coisas, tentar fazer uma coisa ali, dizer, atabuia lá. Desculpa a minha maneira de falar. Há de voltar aqui. Há de voltar aqui. Queimou nossas coisas, tem que voltar para aqui. Tem que vir fazer de novo. Mostramos para este Moçambique que ela votou. Mas estão enganados. Onde há poder de Deus, onde há manifestação de Deus, onde há sangue de Jesus Cristo, esquece. Mas a pastora não está a desprezar a nossa tradição, a nossa cultura. Chegaste não num ponto, chegaste num não está a ponto. esquecer mesmo os nossos defuntos, Depois, os nossos Masango, antepassados. Estás a falar isso mesmo, logo. Masango, eu vou dizer uma coisa. Para mim, desculpa o que eu vou dizer. Para mim, o que existe é o que eu estou a viver agora. Estás a entender? O que existe. Não desprezo a ninguém, não desprezo. Uma coisa é termos cultura moçambicana, capulana, batuques, essas coisas. Tradição, meu irmão. Coisas de espiritualismo. Eu não entro, desculpa. Eu sou uma pessoa que já... Sabe, há quem diz que esta aqui já entrou na parte dos malucos, dos pastores, que já lhe cegaram, como que as pessoas pensam, né? Já está cega. Há quem diz, ficou maluca de vez. Mentira. Existe uma coisa em mim, mas eu não tenho como te descrever porque não sou eu. É Deus. E quando é Deus, e veja que quando Deus quer... Veja o que aconteceu com Moisés.
Por que Moisés foi ficar no Egito? Moisés não foi ficar em casa, não viveu no reino do faraó. Moisés não ficou lá. Moisés não viu aquelas adorações, aquelas adorações que eles faziam. Ele também não cresceu naquela mundice toda. Deus não permitiu ele entrar lá. Por que Deus permitiu Moisés entrar lá? Por quê? Não havia um propósito no meio disso tudo. Deus permitiu Moisés, que ia libertar o povo do Egito, entrar lá, viver lá onde o faraó vivia, com a sua família. E eles adoravam a deuses, né? Deus permitiu, Deus disse não, vai para lá. Ele foi entregue àquela família. Mas foi esse mesmo Moisés que Deus levantou para a libertação do povo. São mistérios. Mas Deus deixou Moisés ir para lá. Mas Moisés não saiu no tempo certo. Por quê? Porque havia um propósito. Havia um propósito que nem o próprio diabo ficou tão distraído que nem soube que Moisés ia entrar ali para depois sair e libertar o povo de quem? Do Egito. Veja Deus, quando dizem que... eu até estou a esquecer aqui, em que diz que... Tem uma palavra bíblica que diz que... Mas tem a ver com... parecemos loucos, né? Deus faz as coisas, parece que nós somos... As pessoas pensarem que nós somos malucos, mas nós não somos malucos. Às vezes é muito bom nós nos fazermos de distraídos, mas enquanto sabemos o que é que vamos fazer à frente. Veja isso que aconteceu. Moisés foi um libertador, mas esteve lá. E eu, pastora Mercedes, não entrei para lá. Não entrei. Deus não estava a ver as coisas que estavam a acontecer. O diabo ali a sabotar-me, a pisar-me, a humilhar. Mas havia um propósito por debaixo de todas essas coisas. E o propósito de Deus que havia em mim era que sair de lá. Que eu até hoje eu digo, meu Deus, mas como é que isto aqui está a acontecer? Pai, como? Eu às vezes fico parada em casa e digo, Deus só diz, minha filha, você não pode parar. Vai. Mas Sango, quem disse que eu não converso com pessoas que estão nesta área? Eu tenho que conversar com elas, porque eu vejo nelas um grande, um chamado para servir a Deus. Talvez é por eu ser muito pequena de corpo, ou não ter tanta sabedoria, seja lá de que forma for, que as pessoas não estão a entender o que a pastora Mercedes está a tentar dizer. Mas se aparecer aqui um homem todo poderoso, seja lá, um ricaço todo cheio, talvez aí algumas pessoas vão acreditar. Mas aí está. Deus me tirou de lá para quê, Massango? São quantas as pessoas de Rovuma a Maputo, não só Maputo, Moçambique, fora de Moçambique, em vários sítios. Não são todos que vão aceitar a verdade. E não são todos. Uns vão negar, outros vão aceitar. São quantas as pessoas que estão... Eu não preciso de dizer, venham só para a minha igreja. Venha para a igreja onde está a pastora Mercedes, não. Quantas pessoas vão às igrejas, até aqueles que falam mal de mim, ou que dizem, mas esta pastora toda hora só fala do curandeirismo. Essas mesmas pessoas que estão a falar isso, quantas pessoas já entraram na igreja dele a dizer, eu ouvi uma pastora, ou eu ouvi não sei o que, peço ajuda. Sabes o que, Massango? Deus não me tirou de lá para eu só ser liberta para um único ministério. Deus me tirou de lá para vários ministérios na face da terra. Eu posso ser... O Deus pode te libertar só para fazer o quê? Para tu seres usado para várias pessoas. Não é para mim este propósito. Este propósito é para todo mundo. Todo mundo que está neste problema de espiritualismo. E Deus vai levantar Mercedes, vai levantar Massango, assim, não é para nós. Nós não somos nada, a obra é de Deus. É para todo aquele que tem um ministério que vem de Deus. Vai ser útil esta palavra que eu estou a ministrar, esta palavra que eu estou a dar hoje. E tem muita gente que estão a ir atrás dessas pessoas. Mas uns criticam-me, mas eu também não estou preocupada com isso. Pastora Mercedes, iremos abrir as linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é a negação do chamado para o curandeirismo, mitos e verdades. Podem ligar e participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas dúvidas, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Já temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Temos a questão do ICE, diz o seguinte,
E a casa que ficou com a pastora é da obra do curandeirismo ou construiu depois? Aleluia, vou lhe responder com muito gosto. O bom é que as perguntas que vêm, Deus logo sela, porque Ele não quer, Ele não é um Deus de confusão. Então Ele não quer me ver eu a ficar mal, né? Logo em direto. A casa, eu e meu marido construímos muito antes do curandeirismo. A casa, que lá é onde exerceu o trabalho, é uma igreja, glória a Deus, tudo para honra e glória do nosso Deus. Aí já está a pergunta. E me lembro de ter feito um programa com a pastora. E a pastora disse que quando era curandeira fazia muito dinheiro. Fazia. E aquele dinheiro Agora, comprou o quê? Eu fiz o quê com aquele não dinheiro? fiz nada. Só desapareceu, Não, sumiu assim. posso até ter feito o quê? Comer, viver o dia a dia, né? Para comer essas coisas normais. Comprei um carro na altura, mas depois se estragou. Coisas fúteis, coisas banais. Não construí, não vou te mentir. Aquela casa que eu tenho, construímos há muitos anos. Já tenho há mais tenho aquela casa há 14 anos por aí. 14 A anos. pastora também, num dos programas, afirmou que recebia várias cores, várias raças. Com aquele dinheiro mesmo, só comeu, e comprou carro e se estragou. Agradava a eles lá, né? Tinha que agradar a eles e só. Mas não sente falta daquele dinheiro. Ai, Massango, quando Deus me libertou, antes da minha libertação eu tinha dinheiro, né? Eu pegava randes, pegava dinheiro de verdade. Já fiquei, quando eu acabei o Mas curso. para assegurar o seu fio de pensamento, pastora Mercedes, temos o primeiro telespectador em linha. Está assim, boa tarde. Está assim, boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar? É a dona Laércia de Bobô. Sim, pode deixar o seu comentário em torno do nosso tema de hoje de uma forma bem resumida. Papaenda kombera ukanga itangana kumbikitia na atan kisanya na anshabu. Não, pode vula mama. Yeah. Ningabula kukamina imulweni ngakhongela kusukela awuthongwalini. Loko swi fambile loko nyama yi fika ni nghena a gereja a no etlela. Loko se va swa ku va ganile yi gama ni yimeriwa hi moya. Va ni khosa ku swi ku ya ke ni famba ni ya ku chayeleni. And then ku chayeleni a ni zanga ni famba hi ku a moya wa mina. Bom, ouvimos aqui a dona Laércia, ela que dizia que desde criança vai à igreja e sempre que chega na igreja só dorme. E quando sai, quando o culto está para terminar, ela desperta. E ela sentiu que tinha que ser batucada. Acabou caindo a linha. Como é que olha para isso? Uma pessoa que sempre que vai à igreja, essa pessoa a palavra não entra, essa pessoa não recebe a palavra e dorme. E essa pessoa sente que deve ser batucada, pastor. É a pessoa que está a sentir que tem que ser batucada. Começa a manifestar. Começa a manifestar. Sim, começa a Ok, manifestar. vai para a igreja, dorme. Isso é um problema. Nós sabemos que quando há pessoas que estão a dormir na igreja, é um problema espiritual. Em que a pessoa, um espírito cega, Massango. Há uma cegueira em que ela não tem que ouvir a palavra. O espírito está ali a bloquear a mente dela. Mas para segurar o seu fio de pensamento, pastor, temos um outro telespectador em linha. Está assim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar, de onde acompanha nosso programa? Só acompanhando pela caminho. Sim. E Luís pode... Vou falar para onde anonimato. Sim. Sim, eu estou acompanhando o tema. Sim. E a antiga é a pastora que é a curadeira. Ela está se pronunciar bem, mas é uma coisa que ela está a ter em falta. O mundo espiritual, ela sabe muito disso e tem uns segredos do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma parte e a religião é a outra parte. Ela deve diferenciar isso aí. E outra coisa, se ela abrir um bocadinho
no livro de Gênesis 2, em capítulo 8 e 9. Ela vai entender uma das coisas. Só por isso que eu quero passar um bocadinho. Obrigado, Ilus. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Pastora, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Sim, estava a falar da senhora, né? Em que há um bloqueio. Nós vemos pessoas na igreja que estão adormecidas e saem de lá, nem o que o pastor disse, nem nada, já nem se recordam, nem lembram. Eu acredito que isso é um problema espiritual. Há uma cegueira no meio disso tudo. Agora, se a senhora tem um problema, ela diz que disseram que ela tem que ser chailada. É maçango. Sabe? Quem disse? Eu acredito que quando as pessoas vão à igreja, as pessoas têm problemas espirituais para irem para lá, não é isso? Então, aquela pessoa que está a ir para lá está a ir à procura de ajuda. Há pessoas que estão a ir para lá porque estão doentes, há pessoas que estão a ir para lá porque têm espíritos para ser curandeiro, então, ou para ser curandeira. Então, há pessoas que estão a ir para lá. Só que é aqui, Maçango, eu quando digo que não é fácil explicar, a pessoa quando não está firme em Deus, não consegue permanecer firme, a pessoa fica fraca, a pessoa cai e a pessoa acaba entrando para o outro lado. Isso acontece em muitos sítios onde nós encontramos uma irmã hoje que estava conosco na igreja, de repente vamos ouvir dizer que ela já não está. Ela foi ser, né? Há pessoas que dizem, mas ela acabou caindo, está no outro sítio, está a ser chailada. Não é por culpa do pastor, não é culpa da igreja. Às vezes o problema está com a pessoa mesma. Mas tem uns que conseguem permanecer firme e tem uns que não conseguem permanecer firme. Tem uns que conseguem ser fortes, resistirem até a última gota. Pastor, é comum ouvirmos algumas pessoas a dizerem que nós tentamos, nós entramos em várias igrejas. Por exemplo, o curandeiro Magoja já falou aqui no programa. Eu, antes de ser curandeiro, eu tentei entrar em várias igrejas, mudei de igrejas, mas não conseguiram me ajudar. Eu lutei, eu orei, jejuei e não consegui. A única solução que eu tive foi de entrar nesta vida de curandeirismo. Maçango, ele até pode dizer que sim, não encontrou, ou não estava a encontrar o sítio certo, estás a entender? Ou ainda não tinha chegado o momento para ele alcançar o que tinha que alcançar, e ele acabou entrando para esse lado, não é isso? Do sítio. Não é só ele, tem outras pessoas que também estão a tentar todos os dias. Eu já me deparei com várias pessoas e conheço pessoas que estão comigo, conversam comigo. Só para sustentar a questão, temos aqui a mensagem do Devotion, da Berta, que diz: boa tarde, pastor, eu queria saber como posso fazer para ser liberto. Já fui em muitas igrejas e nada. Não consegue. E nada. É a mesma coisa que eu estava a questionar a pastora. Aleluia. Há pessoas que vão em igreja e acabam aceitando. Tentaram. Foram para a igreja Y, igreja Z, igreja H e não conseguiram. Não conseguem. Maçango. Para além do pastor que tem que orar e dar a libertação, está a pessoa em si. Peço para segurar o seu fio de pensamento. Temos um telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Eu fui aqui no Sindicato Partido da cá. Sim. Sim, eu dizia, procurando o programa. Sim. Então eu vi o senhor que disse que o mundo espiritual é dividido. O mundo espiritual não é dividido. Quem tem o espiritual dirige é porque é profeta. São espíritos oportunistas. Eles fecham o dom de profecia. É por isso que quando tu entregas caplanos, aquilo acaba, você acaba ficando doente. Aquilo é um teste. Então tu tens que orar muito para o espírito da profecia levantar, estar em cima contra os espíritos malignos. Então, muita gente veio para quebrar essa parte. Eu, inclusive, entreguei caplanos. Fiquei doente. Mas no fim, quando fui fazer trabalho, saía no o seguinte: agora, como você não quer seguir, vamos fechar o dinheiro. Mas mesmo assim, eu não parei. Continuei a fazer o trabalho, agora eu criei a palavra,
faço muito trabalho, faço trabalho com muita gente. Através de dom, a pessoa não está mais do que perceber. Mas na igreja, quando chego dentro da igreja, prego, pessoas de prego, pessoas ouvem coisas diferentes. Mas isso é um dom, sempre quem tem dom sofre. Ilustre, podemos afirmar que... Ilustre, podemos afirmar que... Sim, Ilustre, podemos afirmar que quem tem um chamado para curandeirismo, na verdade tem um dom profético. Essa pessoa deve operar no ministério profético. É isso? Sim, tem um dom profético. Então é dentro do demônio, é de fechar o dom. Eles são oportunistas. Eles operam através daquele dom. Para poderem falar, usam aquele... Obrigado, Ilustre. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema 2. Volto com a pastora Mercedes. Ouvimos o telespectador afirmar que também passou deste processo, mas quando saiu desta vida do curandeirismo, acabou passando mal. Acabou tendo problemas com finanças, acabou tendo algumas complicações, mas foi lutando e hoje em dia prega, é um servo, está sempre na palavra. Pastora, está sempre na palavra. Está sempre na palavra. Graças a Deus. É um dom que ele tem. Pastor, olhando para as pessoas que dizem nós estamos a lutar, estamos a tentar, qual seria a mensagem para essas pessoas? Sim. E essas pessoas que precisam... essas pessoas devem fazer? E também olhando para aquelas pessoas que dizem que a única solução mesmo é servir, é ser mesmo curandeiro ou curandeiro. Eu vou deixar aqui ficar um conselho mesmo para as pessoas que não estão a conseguir encontrar a libertação. Há que fazer uma autoavaliação antes da pessoa começar a pensar em ir para outro lado, para ir lá para esse lado. Eu acho que a pessoa tem que primeiro, para além do pastor que está ali, o problema não está com o pastor. O mesmo pastor que Deus usou para me libertar é o pastor que está ali na igreja. Agora, o que acontece, Massango, é aquilo que eu estava aqui a dizer. Deus, sim, Deus é quem liberta. Deus só usa as pessoas para a libertação. Aí está. Depois da libertação, quando a pessoa o pastor está ali a orar e começa a entrar no processo de libertação, qual é o caminho que esta pessoa depois leva? Qual é a vida que esta pessoa começa a levar? É uma das perguntas que eu tento fazer às outras pessoas que vêm até a mim. Eu pergunto à pastora, como é que tu conseguiste? Como? Eu pergunto, como é que você vive? Eu tento procurar saber como é que é a vida desta pessoa. Será que esta pessoa é uma pessoa que está mesmo no caminho certo? Porque, Massango, não tem como Deus libertar-te e você continuar a pecar, continuar no álcool, continuar na tradição, continuar nas cerimônias religiosas, cerimônias tradicionais, da família. Não adianta estar a ir para a igreja fazer o quê? Ir encontrar a libertação, continuar a prostituir. São muitas coisas que tem que deixar, Massango. Não é porque eu sou casada e que eu tive essa facilidade de estar firme na minha casa, no meu canto, não. Eu sozinha também, para além do Espírito Santo que Deus coloca em nós, eu sozinha também me autoavaliei. Eu sozinha, sabe? Mas por que eu vou continuar a andar neste caminho? Eu já fui liberta, né? Deus me libertou. Qual é o passo que eu tenho que seguir? Um dos primeiros passos que eu segui é largar tudo. Largar tudo que não presta. A tua consciência começa a pesar. E segundo, começar a ser uma pessoa de oração. Eu comecei a orar muito, Massango. No primeiro mês, eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu me lembro, comecei logo no livro de Mateus, comecei a ler. Eu só queria acordar, matapichar, sentar, porque eu estava num processo de libertação e eu ficava em casa. Foi um mês de tentar perceber o que é a Bíblia, tentar orar, ir à igreja. Eu ia, todos os domingos eu estava na igreja. Então, e o que acontecia? Fim de semana, já não havia curtições para mim. Fim de semana, eu já não ia ter com amigas para beber. Fim de semana, eu já não ia em sítios mundanos. Não sei se me percebes. Já não tinha coisas estranhas pelo mundo. Eu não aceitava. Então, isso eu percebi que não. Eu tenho que ficar firme. Tem que ficar firme. Por quê? Porque quando nós encontramos a Deus, tem que haver uma comunhão. Onde nós... Não,
não precisa ficar fechado em casa, mas você tem que saber que tem que é o Maçango e Deus. Obrigado, pastora Mercedes. Temos aqui Muitas um perguntas. pedido. Estão a pedir para colocar a pastora Mercedes com o curandeiro Magocha. Ok? Mais uma vez, já estivemos, já acho que 2 vezes, né? Sim, sim. Sim. É um pedido. tem Curandeiro problema. Magocha ou a Sônia Bernardo. Não tem Podemos problema. agendar. Já não tem problema. Podemos agendar Não tem problema. para a semana. Podemos colocar a pastora. Pode até colocar quantas pessoas, quantas forem. Enquanto eu vier em nome de Jesus Cristo, eu sempre vou colocar-me aqui. Não tem problema. Eu não tenho problema quanto a isso. Porque quem teme, não ia. Eu se tivesse medo, eu não estaria aqui. Mas eu não temo a nada, porque não sou eu, Maçango. Não sou eu. É Deus. É Deus. Existem muitas religiões, mas eu digo, Deus existe. Jesus Cristo existe. Então, eu não tenho medo, porque quem me manda fazer a obra é Deus. Quem coloca as mãos em mim é Deus. Então, todas as coisas que eu fizer, nada é para mim. É para Deus e Ele é que está em mim. Para fechar, pastora, olhando para o nosso tema, Já estamos negação no fim. do chamado para curandeirismo, mitos e verdades. Gostei do tema. Mais uma vez, acho que Deus voltou a dizer, vamos relembrar um pouco para poder ajudar a todos em casa. Uma das coisas que eu quero deixar ficar isso é muito importante, Maçango. As pessoas que não estão a conseguir encontrar a libertação. Eu preciso de procurar uma forma de poder ajudar estas pessoas, porque as pessoas não estão a conseguir encontrar a libertação de verdade. Mas não é só o pastor que está ali para libertar em nome de Jesus Cristo. Para além disso, existem certas coisas, certas regras em que a pessoa tem que começar a seguir e conseguir vencer uma atrás de uma. Porque todos os dias ela está a receber oração e está a manifestar, não é assim? Esse é um problema que eu até quero deixar ficar já ao terminar o programa. Eu sei que tem irmãs e irmãos que estão a manifestar, estão a ser libertos e dia seguinte começa a manifestar. Aquele espírito não está a desaparecer. Esta pessoa precisa de encontrar alguém, mas alguém que tem este poder para poder ajudar a ela a encontrar a libertação. Não pode ser uma brincadeirinha. E esta mesma pessoa que vai lhe ajudar, que ela sabe que esta pessoa é forte nas orações, esta mesma pessoa é a mesma pessoa que tem que lhe acompanhar. Não pode-se brincar de pegar uma pessoa que quer sair do curandeirismo e deixar a ela ir num canto. Não. Tem que haver um cuidado. É como o hospital. Está a ver um hospital? O hospital começa a te medicar. Depois de te medicar, tu tens que ir lá para ir ver. É como lá, tem que ver se ainda a malária está lá ou não. Então, o médico tem que estar a fazer sempre uma autoavaliação para ver se aquele vírus ainda está lá ou não. Não se difere também de um pastor. Um pastor tem que controlar aquela alma, tem que controlar aquela pessoa, tem que ajudar, dar direção. Não é libertar, dizer vá para casa, não. Tem que haver um apoio. Eu tive esse apoio e me deram um apoio, graças a Deus, muito importante. Então, é mais ou menos isso. Tem que encontrar a pessoa certa e esta pessoa tem que cuidar de ti como um filho mesmo, de verdade. Beijo e abraço. Beijos e abraços. Agradecer mais uma vez. Gostei, voltei a relembrar as coisas. Beijos e abraços vai para toda a minha família, vai para meu esposo que está aí à espera de mim, meus filhos, vai para minha prima Betuxa, a Elis, a Aurita, a tia Mercedes, para minha mãe, para os meus irmãos e para meu avô, Quinhas Fernandes, que está na cidade de Inhambane, que tem 94 anos e até hoje ele se coloca de joelhos para orar. Vem do meu avô, veja só. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e espero que eu tenha ajudado a todos aí em casa. Obrigado, pastora. Desculpa, posso também pedir para que eu já comecei com as lives, que possam me acompanhar a pastora Mercedes Badru, tem lá a pastora, está do vestido azul, possam me acompanhar lá que eu vou também ajudar. Aquilo que eu não posso ajudar aqui, vou começar a ajudar nos sábados, vai ser sábado. Obrigado, pastora Mercedes, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. A todos que acompanharam o programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, muito obrigado. Deus abençoe.